Meus queridos, nós começamos a semana passada a falar sobre a epístola de Judas. E nós vimos a semana passada a importância que é batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus espera que nós conheçamos, aquilo que Deus espera que nós saibamos, pratiquemos, já foi revelado de uma vez por todas nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que Deus deseja que você saiba para cumprir a vontade dele, ele já revelou para você naquela antiga fé, naquela antiga mensagem que já foi completada há quase 2000 anos atrás. E nós vimos o poder que ela tem, que transformou a visão de Judas. Judas que antes, e nós vimos, Judas é irmão, ou melhor, meio-irmão de Jesus. Ele é filho de Maria com José. E nós vimos o poder da palavra que transformou uma pessoa incrédula, mas que depois foi tão poderosa a ponto de Judas se apresentar não como irmão de Jesus, mas como irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus. E depois nós vimos que ela é completa, ela é suficiente. Tudo aquilo que eu e você precisamos, Deus, ele foi de maneira sábia, colocando nas Escrituras, a ponto de que eu e você possamos conhecê-lo e conhecer a salvação dele através das Escrituras. Logo, eu e você precisamos única e exclusivamente para alimentar a nossa fé de ter um contato com essa antiga mensagem. A antiga fé que Deus deixou para nós de uma vez por todas. E embora Judas ele tenha escrito a sua mensagem aos irmãos que estavam sendo perseguidos, ele abre um parêntese e ele fala assim, embora há muitas perseguições aí, tem uma perseguição muito mais letal. Tem algo muito mais nocivo para a saúde de vocês do que a perseguição que o império está fazendo, que os judeus estão fazendo. Que é a perseguição teológica. E ele dá um grande aviso a respeito dos apóstatas. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouco que são os desertores, aqueles que estão abandonando a fé. Muito mais preocupado do que com as questões internas do que com as questões externas, agora Judas escreve para alertar e exortar o povo a permanecer naquilo que eles já tinham recebido de uma vez por toda. Não tinha mais revelações, não tinha mais uma nova fé, não tinha nada a ser acrescentado para que eles pudessem desfrutar de um relacionamento correto com Deus. E essa noite nós vamos pensar um pouco sobre o perigo das apostasias e o perigo que os apóstatas representam para a saúde espiritual de uma igreja. Nós vamos ver o perfil deles, como que eles agem, como eles são capazes de adentrar numa igreja, minar as estruturas e desviá-la do caminho que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Nós vamos essa noite pensar um pouquinho sobre cuidado com os apóstatas. E nós vamos ler tão somente o verso 3. Vamos nos pôr de pé? Verso 4. Judas 4. Todos acharam? Diz assim a palavra, Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são homens ímpios
e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, e que nós possamos, nessa noite, compreender o perigo da apostasia, o perigo da impiedade em nossas vidas. E ajuda-nos a voltar sempre para a antiga palavra, a antiga mensagem que o Senhor nos deixou, que é capaz de nos dar vida, nos transformar e mudar o nosso ser e o nosso caráter. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco agora. Amém. Podemos assentar. O perfil dos apóstatas. O que é um apóstata? É um desertor. Alguém que abandona, que se separa, que divorcia-se da fé. Alguém que estava até seguindo bem, alguém que caminhava junto conosco, alguém que apoiava aquilo que estava sendo ensinado, mas que, de repente, ele acaba mudando de ideia. Ele começa com novas ideias. E então ele acaba abandonando, se afastando, se divorciando daquela fé que Deus deixou para nós de uma vez por todas. Então, qual é o perfil dessa pessoa? O que ele faz e como que ele consegue aquilo que ele tanto busca? Nós devemos entender, primeiramente, que o texto afirma que esses homens já estão com a sua condenação sentenciada. E não somente eles. Todos aqueles que seguem o caminho deles já têm a sua condenação sentenciadas. Portanto, são homens que já têm as suas condenações sentenciadas. Como assim? Na verdade, esses homens fazem coisas que nós vamos ver a semana que vem, que já foram punidas por Deus no passado. Mas eles acreditam que fazendo, eles não serão punidos por causa da graça de Deus. Entenderam? Usam a graça de Deus como desculpa para fazer o que não se deve fazer. Logo, eles adentram dentro da igreja, a princípio são amáveis. Eles não chegam abertamente já declarando o que pensam. Primeiro eles sondam o coração de cada um. E ele examina com quem ele pode compartilhar as suas ideias e os seus pensamentos. Cativa essas pessoas. E então começam a soltar o seu veneno mortal a fim de inocular essa vítima. Mas o texto é muito claro. Pessoas que agem dessa forma não ficarão impunes. Pessoas que desviam outros da fé, que servem de tropeço, que servem de escândalo para a fé de outras pessoas, assim como no passado Deus pesou a mão sobre quem agiu assim no meio do povo dele, no futuro ele também vai agir da mesma forma, sentenciando, condenando tais pessoas. Pessoas que são desertoras, estão abandonando a posição que tinham antes do lado do Senhor Jesus. E agora estão andando para um outro caminho, um outro evangelho que na verdade não é outro, mas sim uma perversão daquilo que Deus deseja que eu e você saibamos. Então, não só os apóstatas, mas também aqueles que o seguem, a condenação já está sentenciada. E você vê o que aconteceu, e a semana que vem nós veremos isso. O que aconteceu com aqueles que abandonaram a fé, desviaram-se da fé. Agora, a grande questão é, como que eles fazem? A Bíblia diz que eles infiltram-se
dissimuladamente no meio da igreja. É interessante que foi traduzido por duas palavras, infiltrar dissimuladamente, mas no grego é uma única palavra. E essa única palavra significa isso, ó. Dá a ideia de um advogado que penetra na mente do juiz e dos jurados. O que o advogado faz? Ele tem uma causa na mão, ele tem que defender o seu cliente, ele procura falar e advogar, defender o seu cliente a ponto de convencer o juiz e os jurados que a sua causa é justa, que a sua causa é boa. Então, infiltrar dissimuladamente é entrar na cabeça da outra pessoa a ponto de movê-la do pensamento inicial que ela tinha para que ela apoie o seu pensamento. É isso que é infiltrar-se dissimuladamente. Mas também significa um próscrito que retorna em segredo para o país que o expulsou. Alguém foi mandado embora do país, recebeu uma sentença e ele foi expulso do país. Ele cruza a fronteira, ele vai lá para o país dele e depois ele volta sorrateiramente para o país e começa a fazer a mesma coisa que levou ele a ser expulso. Mas só que ele volta de maneira escondida. Essa é a segunda ideia que se infiltrar dissimuladamente traz. E também a terceira é um processo paulatino e sutil de penetrações de inovações nocivas à saúde de um país ou a uma sociedade. Então não é algo que acontece assim da noite para o dia, mas ideias novas que vão adentrando, e com o passar de 20, 30 anos, elas passam a ser comum. E a sociedade já olha como algo normal. O que acontecia há 100 anos atrás se uma mulher solteira engravidasse? E hoje? Hoje é o contrário. As meninas que não são virgens, elas zombam das que ainda são. Entende como os princípios vão adentrando de maneira sorrateira e muda o costume de uma sociedade? E isso de maneira lenta, de tal forma que a gente não consegue perceber. Vocês sabem como é que se cozinha um sapo vivo? Sabem ou não? Se você pegar uma panela e colocar lá no fogo e começar a esquentar a água, e a hora que ela estiver quente, você jogar o sapo ou uma rã lá, o que ela vai fazer? Ela vai pular para fora. Mas, se você pegar essa rã e colocar dentro da panela, com água fria, ela vai ficar nadando. E você acende o fogo vai esquentando aquela água, e ela vai nadando, achando gostoso, ela morre cozida e ela não pula. E dessa forma que nós somos cozinhados pelas novas ideias, que passam a fazer parte dos nossos princípios, sem que a gente perceba o quão distante nós estamos da onde iniciamos. É um processo muito lento. E é isso que os apóstatas fazem. Eles entram com novas ideias de maneira muito lenta. E a gente não consegue perceber a diferença logo de cara. Mas com o passar dos anos, estamos distantes, mas muito distantes daquela fé que era pregada no início. Imagina uma serpente entrando numa casa enquanto os donos dormem e, de repente, ela já está picando o dono que está lá sem perceber na cama. E esse dono morre por causa do veneno que essa serpente colocou nele. É exatamente isso que Judas está falando. Cuidado. Cuidado.
A apostasia, ela começa de maneira lenta, mas de maneira contínua. E pouco a pouco vai afastando o coração dos fiéis daquilo que Deus tinha para ele. Aparentemente, esses apóstatas são pessoas fervorosas. Você conversa com essa pessoa, você sai ali arrepiado. Você fala, que irmão, que conhecimento. E como é bom falar com essa pessoa. Mas quando você vai ver, aquela bondade aparente era apenas uma capa para esconder a verdadeira intenção que ele tinha por detrás, que era fisgar o seu coração para os princípios que ele queria colocar em você. São lobos capazes de acabar com todo o rebanho. Mas o pior não é isso. O pior que o texto diz, afirma que eles são ímpios. Aparência, sim, tem aparência de piedade. Estão na igreja, eles oram, dão o dízimo, carregam a Bíblia, falam paz do Senhor, irmão, dá glória a Deus. Mas o coração só Deus conhece. Embora sentado nos bancos da igreja, domingo após domingo, o que reina no coração dele não é a santidade, não é o desejo de agradar a Deus, mas sim o desejo de colocar a sua vontade reinante na igreja. O que é um ímpio? É uma pessoa destituída de temor reverente a Deus. Olha, condena a Deus quando as coisas que ele quer não acontecem. Que pratica a maldade com uma capa de espiritualidade. Age sem intimidação diante de exortações da lei. Ele ouve a palavra? Não está nem aí. Continua. Isso é impiedade. Não ser tocado por aquilo que a palavra diz. Está tão cauterizado, está tão adormecido, está tão distante de Deus, que não consegue perceber o mal em que ele está envolvido. Já falei a respeito de um cortador de cana, né? Cortador de cana, imagine o Elson, mãozinha de seda, trabalha com informática, de repente perde o emprego, não consegue mais arranjar emprego aqui, vai lá para Araraquara. Aí vai trabalhar cortando cana. O que vai acontecer o primeiro dia, quando ele chegar lá com o facão? A Jana vai pegar a mão, vai ver a mão dele, o El, tudo cheio de bolha. E ele, cuida aqui de mim. E aí, passa um dia, 2 dias, as bolhas vão estourando, vão passando o tempo. E aí, de repente, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. A hora que ele chega em casa, vai passar a mão no rosto da Jana, fica todos os riscos assim, de tanto calo que tem. Aí ele já consegue pegar o facão e já cortar muitas fieiras lá de cana. E não percebe mais. O ímpio é dessa mesma forma. A princípio, o coração dele até ficava tocado com o pecado. Ele chorava, se arrependia, voltava para a cruz. Mas foi calejando, não sente mais o pecado. O pecado é algo natural, normal na vida dele. E o texto é muito claro quando fala, essas pessoas são ímpias. E quando a gente olha para Romanos 18, vamos olhar lá, Romanos 1, de 18 a 23, ou melhor, 18 a 32, Paulo, ele descreve de maneira clara como que é esse processo paulatino de se tornar um ímpio. Como é que eu e você
podemos, mesmo dentro da igreja, nos tornarmos ímpios. Romanos 1, a partir do 18. Primeira coisa, o texto diz assim, ó. Primeira coisa que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, a primeira coisa que Paulo diz a respeito de um processo de se tornar um ímpio é indiferença para com a vontade de Deus. O texto é muito claro. Deus vai despejar a ira dele contra toda a impiedade, e o primeiro passo para se tornar um ímpio é você saber o que Deus espera de você e você não dar atenção. O texto diz: conhecendo a Deus, não dão glória a Deus. Sabe o que Deus espera, mas não faz o que Deus espera. Esse é o primeiro passo para se tornar um ímpio. Então, porque tendo conhecido a Deus, conhecido a sua vontade, conhecido a sua palavra, sabe o que Ele quer, mas não glorifica a Ele, ou seja, glorifica a si mesmo. A pessoa se torna o seu Deus. Não rende graças a Ele, mas os pensamentos tornam-se fúteis. E os seus corações insensatos se obscurecem. O coração fica tapado, escuro. A pessoa não percebe mais o caminho que ela está andando. Mas segundo passo que Paulo diz, é tudo ruim. Primeiro foi indiferença. Não está nem aí para o que Deus está falando. O segundo é, já que você não está nem aí com o Deus Criador, lógico que você precisa adorar alguém. Você vai adorar a quem? Vamos continuar no texto. O texto diz assim, o 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, já que você não adora o único Deus, você vai adorar quem? E aqui ele fala, você vai adorar um outro homem, uma mulher, você vai adorar um cavalo, vai adorar uma águia, vai adorar uma serpente. Parece que as gerações, ou melhor, as antigas civilizações, você conhece uma civilização que colocava o homem no centro? Você conhece uma civilização que o centro era uma serpente? Uma outra que era o cavalo? E uma outra que era a águia? Se você não adora a Deus, você vai adorar a criação. Começa com indiferença para com aquilo que Deus fala, daqui a pouco você está adorando, não mais o Criador, mas a criatura. Colocando a criatura na frente de Deus. O texto ali diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Depois da indiferença, vem o quê? Idolatria. Depois da idolatria vem o quê? Imoralidade. O texto está aqui, ó. Por causa disso, o quê? Deus os entregou a paixões vergonhosas.
Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Ou seja, se você deixa de dar atenção às exortações que Deus está te dando, logo você passa de indiferença para idolatria. E se você está adorando a criatura, logo você passa para imoralidade. E Paulo começa a descrever uma descendência. Se a pessoa não voltar para a cruz, ela passa também para o próximo passo, que é, sim, a impiedade. O que é a impiedade? Vamos ver o que é a impiedade. Lá do 28 até o fim diz assim: além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Já que você não quer ouvir a Deus, diz que o próprio Deus vai entregar essas pessoas a uma disposição mental reprovável. É isso que você quer? Então agora você vai lá no fundo do poço. É isso mesmo que você quer? Então agora toca. É como a gente fala. Vocês já viram pessoas que estavam aqui na igreja, vocês já ouviram de pastores, vocês já ouviram de professores de escola bíblica, de dirigentes de louvor, que hoje está vivendo numa vida que nem mesmo o ímpio vive. Porque vai para além do ímpio. Tem ímpio, tem pessoas que não conhecem a Deus e que ainda mantêm uma certa decência. Mas aquele que conhece a Deus e despreza dia após dia o que Deus tem falado, Deus entrega ele a uma disposição mental, um desejo do coração, mas que vai levar lá no fundo do poço, mas para experimentar tudo de pior que o diabo tem para ele. Você não quer andar comigo? Então pode ir. E geralmente essas pessoas não ficam só na bebida, não ficam só no cigarro. Não, mas elas ultrapassam todo e qualquer limite de decência. E Paulo continua: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pior que quem faz isso não vai sozinho. Leva outras pessoas junto. Esse é o pior de tudo. E diz aí, o texto coloca coisas horríveis, terríveis, que a pessoa que começa com indiferença parte para a idolatria, para a imoralidade e chega na impiedade total. É uma vida sem Deus, sem paz, sem moral, sem nada que possa trazer descanso e sossego. A pessoa não tem paz, mas ela não sabe por quê. Ela busca tudo que satisfaz o seu coração, mas está sempre vazia. Porque longe de Deus é impossível qualquer pessoa ter paz. E como é que esses ímpios agem? Como esses ímpios agem?
Judas, voltando para Judas, ele diz assim: eles transformam a graça de Deus em libertinagem. O que a graça de Deus faz? Ela nos resgata do pecado, para que você não viva mais no pecado. O que o libertino faz? Já que eu estou salvo mesmo? Mas será que a pessoa que pensa dessa forma conhece a graça de Deus? Porque a graça é a capacitação de Deus para te dar uma vida superior. Mas se você está vivendo uma vida inferior, que graça é essa? Que graça é essa? Que não consegue se livrar das paixões. Que graça é essa? E aí, libertinagem é uma outra palavra muito profunda nesse texto, que diz assim, ó: indiferença para com os princípios morais, atrevimento, desaforo. E o Barclay diz isso, ó: a pessoa que chega à libertinagem perdeu a tal ponto a sua honra, a sua decência e a sua vergonha, que não se importa com o fato de outros ver a sua imoralidade. Barclay, no seu comentário de Judas, ele diz assim, que a pessoa normal, na média, ela procura fazer as coisas escondidas. Porque ela tem ainda um senso de vergonha, de moral. Mas a pessoa que chega na libertinagem, ela já começa a fazer desaforo. Ela já faz na sua cara, na frente de todo mundo, e não está nem aí, nem um pouquinho preocupado com o que as pessoas pensam a respeito do que ela está fazendo. Por quê? Porque ela já não tem mais esse senso de moralidade. Para ela, tanto faz. Então, a pessoa que começa a se afastar de Deus, ela começa a achar que a conduta dela é a correta. E aquilo que Deus fala é o errado. Ela age de tal forma que, se você fala, não faz isso, aí que ela faz. Por quê? Lá diz, o libertino é um desaforado. Ele faz desaforos. É um atrevido. Se você fala, aí que ele faz mesmo. Para mostrar que ninguém tem nada com a vida dele. E Judas, ele está falando, cuidado com essas pessoas. Essas pessoas minam as forças da igreja. Essas pessoas destroem a fé da igreja. Essas pessoas acabam se infiltrando e aquilo que elas pregam passa a ser a regra e não aquilo que a Bíblia diz. Cuidado com os apóstatas. Apóstatas são pessoas que eram firmes, mas que vão desmoronando, desmoronando, desmoronando até o fundo do poço. Transformar a graça de Deus em libertinagem, a gente vai ver mais para frente, que é usar a graça de Deus como desculpa para o pecado. E não usar a graça de Deus como uma virtude que te tira do pecado. E fala, a carne é fraca. Deus sabe disso. Deus perdoa. Então, alguém que já não se preocupa mais em esconder as coisas que faz. Não que ela tenha orgulho de mostrar as coisas erradas, mas é que ela já não tem mais consciência de que o que ela faz é errado. De tanto que ela desceu na sua decência. E o texto diz também que esses ímpios fazem o quê? Além de usar a graça de Deus como uma desculpa para o pecado,
negam a Jesus Cristo como Senhor soberano. Fala, Senhor Jesus, mas não vive submisso à vontade dele. Chora, canta, levanta a mão, se arrepia, cai, mas vive a vida do jeito que quer. Vive a vida apenas para agradar o próprio coração. E como eu e você podemos negar? Primeiro, nós podemos negá-lo abandonando no momento das perseguições. Está tendo um corte lá na empresa, o patrão ele é satanista, e ele disse que todo aquele que for cristão vai ser mandado embora. Então eu não vou mais seguir a Cristo. Então, com medo da perseguição, você não segue mais a Cristo, você negou. Mas eu posso abandoná-lo por conveniências pessoais. Domingo à noite, para que eu vou na igreja? Na verdade, para que eu vou na igreja? Todo domingo. Já fui muito, já não fui? 30 anos crente. Acho que agora eu posso curtir um pouquinho meus domingos, não posso? Posso ir para a praia um dia, outro eu fico assistindo futebol, outro eu vou para a praça, outro eu durmo um pouquinho mais. Tão gostoso ficar um pouquinho mais na cama. Hoje tem um jogo da Argentina. Para que eu vou na igreja? Então começa, sabe, negociar Jesus. Começa a negociar Jesus. Eu posso também negá-lo com a minha vida. As coisas que eu faço, as coisas que eu falo. As pessoas veem que eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Então, automaticamente, eu estou negando Jesus. Porque aquilo que eu estou pregando não faz efeito na minha vida. Eu posso também negá-lo dizendo coisas errôneas a respeito dele. Por exemplo, quem vier aqui para a nossa igreja, não dou um mês para estar com um Camaro amarelo parado aí no estacionamento. Se você vier e der tudo que você tem, um mês para você ter um Camaro amarelo parado aí na frente. Eu estou negando ele, porque ele não disse isso. Ele disse isso nessa palavra, ele não diz isso em lugar nenhum. E eu posso negá-lo quando os efeitos da sua morte e ressurreição não são evidenciados em minha vida, na minha maneira de viver. Ele morreu e ressuscitou. Em Efésios diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte opera em nós. Mas a gente não consegue viver sem o nosso pecadinho de estimação. Então eu estou negando ele. Estou negando que a morte e a ressurreição dele, que o poder que agiu sobre ele, são eficazes. Porque eu não consigo me libertar do meu pecadinho de estimação. Então, a gente começa a perceber que a apostasia, a princípio, começa de uma maneira que não dá nem para se perceber. Começa com princípios, com, sabe, historinha daqui, historinha dali. Não é algo assim que já chega falando para você, agora tem um novo caminho, recebi uma revelação que agora não é mais pela cruz. Agora nós vamos ser salvos adorando a Hitler. Nada a ver. Você vai saber que não tem nada a ver. Mas quando começa, sabe, a apresentar uma ideia muito parecida, e pouco a pouco vai mudando, quando for ver, você já está do outro lado e nem percebeu. Por quê? Por ter abandonado a antiga fé. E às vezes, as pessoas que querem permanecer na antiga fé são aquelas que são criticadas e mandadas embora, ameaçadas. Por quê? Porque
Jesus fala, quem experimenta o novo, não quer mais o antigo. Não é? Jesus contando a parábola do vinho novo. Portanto, a gente deve entender, não brinque com a apostasia. Porque se os que não se mantiveram fiéis no passado receberam justa punição, não devemos supor que receberemos melhor sorte tendo o mesmo tipo de comportamento que o deles. Entendeu? Se Deus ele puniu as coisas que ele está dizendo na sua palavra no passado, por que se eu e você fizermos hoje, ele não vai punir? Por quê? É o que Judas está falando. Semana que vem ele vai começar a mostrar os exemplos de coisas que Deus puniu, cuja sentença já está lá. Como que é jurisprudência que fala? Você usa aquilo que já foi feito com outro para livrar ou condenar o seu cliente, né? Então aconteceu lá na Paraíba, um juiz deu uma sentença, aí você usa aquela sentença para tirar proveito no seu caso. É o que Judas está falando. Tem jurisprudência. Os que fizeram essas coisas foram punidos. Você fazendo, você é mais bonitinho que aqueles que foram punidos? Por que você acha que você será livre? Não se engane. A Bíblia é muito clara quando Deus fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Cuidado com a impiedade em seu coração, pois ela conduz a uma libertinagem tal que seremos capazes de permanecer no pecado, crendo que a graça de Deus se encarregará de nos conceder perdão. Entendeu o que o libertino diz? Ele sabe, já falaram, já avisaram, ele já viu na Bíblia que é verdade, mas ele continua. Por quê? Por causa da graça de Deus. O que ele está dizendo que é a graça de Deus? É uma licença para pecar. E não um convite para você abandonar o pecado. A graça de Deus é um convite para você abrir mão do seu eu e deixar Cristo reinar como Senhor. E não uma carta branca para você fazer o que você quer. Então, cuidado. Cuidado. E você viu no texto que Paulo escreveu aos Romanos, quem entra, se não volta para a cruz, vai cada vez mais profundo. Então, volte para a cruz antes de chegar lá no fundo. Volte para a cruz. Se arrependa. Se coloque no pé, porque o poço é fundo. A graça de Deus é o meio de nos libertar do poder do pecado, não uma licença para permanecermos no pecado. É isso que Judas está combatendo. O que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. O que você tem pregado com a sua vida? Tem negado ou comprovado o senhorio de Jesus sobre a sua vida? Os que andam com você percebem o quê? Quando você é alertado para algo que ofende a Deus, o que você faz? O que você faz? Ignora, cai na indiferença, para depois a idolatria, imoralidade e impiedade, ou você vai para a cruz? Todos nós estamos sujeitos, todos nós. Ninguém é mais do que ninguém. E que Judas quer afirmar é isso.
Somente a antiga mensagem é capaz de constranger nosso coração à mudança de atitude, mudança de comportamento e também cultivar o desejo de amar a Deus acima de todas as coisas. Somente a palavra de Deus, essa mensagem que está sendo pregada há mais de 4.000 anos e que foi concluída há quase 2.000 anos. Somente essa palavra pode constranger o seu coração. Somente um contato sério, diariamente, estudando, lendo, pode ajudar você a abandonar a impiedade e voltar-se para Deus. De outra forma, o fundo do poço está esperando. Mas a graça de Deus está dando hoje a oportunidade para mim e para você voltarmos para a cruz, a fim de interromper o processo de bestialidade, ou seja, de se tornar uma besta diante do pecado. Somente a graça de Deus pode interromper esse processo. Reconheça, eu tenho um problema e eu preciso da tua graça. De outra forma, é pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado. Somente a graça de Deus pode te libertar. Somente a graça de Deus. Eu gostaria de encerrar essa noite dizendo duas coisas. Antes que a apostasia o leve a cruzar a linha limite entre a decência e a libertinagem, corra para a graça que há na cruz e sua antiga mensagem. Antes que você ultrapasse aquela linha limite da decência e da libertinagem, corra para a cruz. Corra para a cruz. Ela pode libertar você. Ela pode interromper esse processo. Caso contrário, você vai cruzar. Você vai cruzar. Você não é melhor que Davi. Davi cruzou. Você não é melhor que nenhum dos outros que nós chamamos heróis da Bíblia. E eles cruzaram. Você também. Se já não está cruzando, está prestes a cruzar. Por isso eu gostaria de encerrar essa noite orando. Talvez você entenda que está nesse processo. E você gostaria de clamar a graça de Deus para que Ele impeça que você cruze essa linha. Talvez você gostaria de clamar a Deus para que te ajude a voltar, a se agarrar a Ele, a se apegar à graça, à sua palavra. Eu quero convidar você, se você deseja que Deus faça uma obra maior do que Ele já tem feito na sua vida, te ajude a ser mais santo, mais íntimo com Ele, mais piedoso, mais amoroso, mais bondoso, mais submisso. Se você gostaria que Ele realmente voltasse a ter o senhorio na sua vida, como Ele teve no início da sua jornada, coloque-se de pé. Eu gostaria de orar, pedir que Deus agisse em nossas vidas, a fim de que a gente possa amar essa mensagem, de tal maneira que a gente não cruze essa linha. Santo e eterno Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque essa noite o Senhor tocou o coração do seu povo está aqui de pé diante de Ti, demonstrando um desejo de romper com toda e qualquer impiedade que brote em nosso meio, em nossos corações, em nossas vidas. Eu quero pedir, Pai, que a Tua graça maravilhosa
esteja, primeiramente, consolando, confortando, esteja conscientizando daquilo que o Senhor deseja mudar, esteja também nos fortalecendo, Pai. Todos nós temos dificuldades, temos impiedades, temos pecados, temos desejos, emoções, sentimentos que precisam ser tratados por Ti. Por isso, essa noite eu quero rogar a Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero suplicar que o Senhor não permita que nós cruzemos aquela linha que divide a decência e a libertinagem. Ó Pai, nós carecemos do Teu perdão. Nós carecemos do Teu agir sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Pai, sobre a Tua igreja. Ó Pai querido, nós precisamos do Senhor e queremos confessar aqui essa noite os nossos pecados diante de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, nos perdoa pelas vezes que nós assumimos o senhorio das nossas vidas e dessa forma agimos para agradar a nossa carne. Nos perdoa pelas vezes que nós negamos a Ti, negamos a Jesus através das nossas ações e atitudes. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelas vezes que nós fomos indiferentes para com as Suas exortações. Nos perdoa pelas vezes que nós fomos idólatras e adoramos a Tua criação, ao invés de adorar ao Senhor, que é o Criador bendito para todo sempre. Nos perdoa, Pai, quando a imoralidade tomou conta do nosso coração e a gente fez coisas ou desejou coisas que desagradam totalmente a Ti. E nos perdoa, Pai, pela impiedade que por vezes reina em nosso coração. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor não permita que nenhum de nós saiamos daqui endurecidos pelo pecado. Que diante da Tua graça nós possamos nos amolecer e nos render a Ti. E voltar com lágrimas, voltar com choro, com quebrantamento, com arrependimento para a Tua cruz. Em nome de Jesus, Pai. Amém.